Salve, pessoal, mais um 9 minutos. Hoje com o empresário Marco Coelho, bem-vindo. Obrigado. Comentarista de futebol da Rádio Clube. Isso mesmo. Colunista do Eco Curitiba sobre futebol também. Também. O que acontece com o futebol brasileiro, meu amigo? Pois é, Pierre, essa é uma pergunta que todos nós fazemos praticamente todos os dias. Ficou evidente na Copa do Mundo do ano passado que o Brasil vive uma crise moral e uma crise técnica no futebol. A crise moral, se a gente levar ao pé da letra, ela transcende o futebol, né? Existem outros segmentos também no qual a gente tem sérias dúvidas em relação ao futuro do nosso país. Em relação ao futebol, essa crise moral e crise técnica, ela acontece há muitos anos. E foi marcada, muito marcada, quando da semifinal do campeonato na Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil perdeu, todos nós sabemos, pelo placar de 7-1, jogando em casa para a seleção alemã. Eu computo esta grande dificuldade técnica do futebol brasileiro a uma questão de um advento que aconteceu a partir de 82. Quando o Brasil perdeu aquele jogo para a Itália, aqueles mais jovens que não se lembram, o Brasil perdeu por placar de 3-2 num jogo na Copa do Mundo da Espanha em 82, quando o Brasil tinha provavelmente uma das melhores seleções de todos os tempos. Alguns dizem que a de 70 e outros dizem que a de 82, mas no meu entendimento a de 82 era superior porque o futebol praticado em 82 era mais competitivo do que o futebol praticado em 70. Mas de toda forma, aquele futebol de 82, o Brasil perdeu naquele ano, nos anos seguintes, praticamente todos os seus jogadores foram jogar no futebol europeu. O Zico foi para a Udinese, o Júnior foi para o Torino, o Sócrates para a Fiorentina, o Falcão para a Roma. Então, assim, o Brasil perdeu seus grandes talentos. E naquele momento, o mundo voltou os olhos ao futebol brasileiro. E, infelizmente, alguns dirigentes, e aí há que se abrir um parênteses, o futebol brasileiro é muito mal gerido, ele não é apesar de ser profissional, ele não é, sob aspecto diretivo, um futebol profissional, ele é dirigido por apaixonados torcedores que dirigem os grandes clubes. A partir daquele momento, os empresários e os dirigentes mal intencionados passaram a tomar conta do futebol brasileiro. E nós começamos a perder grandes talentos. E o futebol se transformou num grande comércio. A partir de 82, vários desses jogadores passaram a atuar no exterior. E o objetivo do jogador, que antes era jogar no seu time de coração, naquele que ele torcia, e eu sou um exemplo desse, eu tentei por várias vezes jogar no meu clube de coração e não tive condições de jogar. Obviamente eu era um jogador muito mediano para a prática do futebol profissional, mas vários de amigos meus gostariam de jogar e todos os nossos assistentes sabem que vários deles tiveram o desejo de jogar no futebol. Mas o empresário e os dirigentes passaram a olhar os atletas como um comércio. Exemplos mais recentes de Ronaldo Fenômeno, de Rivaldo, de Romário, de Ronaldo Gaúcho, de Neymar agora, que talvez seja o mais recente, provam isso. Hoje, jogadores com 15, 16, 17 anos já estão jogando na Europa, já saem do Brasil. Eles são formados para jogar no exterior. E há, inclusive, aqui no sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um fenômeno mais especial. Como nós temos grandes colônias europeias no sul do Brasil, vários jogadores de sobrenome europeu, poloneses, ucranianos, italianos, alemães, são, desde cedo, formados para jogar no exterior. Existem escolas e empresários que formam atletas que nunca jogaram profissionalmente no Brasil para jogar no exterior. E isso faz com que, infelizmente, tecnicamente, o nosso futebol decaia. Nós estamos vivendo, na temporada de 2015, tanto na Série A quanto na Série B, uma dificuldade muito grande sob o aspecto técnico. O futebol brasileiro talvez seja um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, se comparando com os grandes centros como Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha. Quando inicia-se um campeonato, não se sabe quem será o campeão. Estamos agora, nesse momento, para iniciar a 14ª rodada. O Atlético Mineiro é o atual líder do campeonato, seguido de clubes que não se esperava uma boa classificação, como Fluminense e Grêmio, e o Corinthians, que nós sabemos é um dos clubes com maior investimento no Brasil, participando do G4. Mas, por outro lado,
Na zona de rebaixamento, clubes como o Curitiba, o Vasco da Gama, ex-campeões, o Santos, Flamengo, rodeando essa zona de rebaixamento, ou seja, clubes que têm grande investimento, clubes que têm grande torcida, sofrendo também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esses jogadores nossos, esses craques que vão jogar na Europa e se acostumam com o esquema tático lá, que é totalmente diferente do nosso, quando voltam para jogar na nossa seleção, não conseguem jogar no esquema tático imposto pelos técnicos brasileiros? Essa questão ela é polêmica, porque esses dias agora eu via uma entrevista do Levir Coupe, que talvez seja uma das melhores entrevistas de treinadores hoje no futebol brasileiro, porque ele é muito franco. Talvez os 6 anos que ele passou no Japão lhe deu um diferencial em relação, uma percepção diferente em relação ao futebol. Seleção é completamente diferente de time. Se você pegar hoje o time do Bayern de Munique, o Real Madrid e o Barcelona, que são talvez as 3 principais equipes do mundo, são clubes que conseguiram formar uma seleção universal. O ataque do Barcelona, ele é sul-americano. É formado por um uruguaio, um argentino e um brasileiro. O ataque da equipe do Real Madrid é formado por um galês, um português e um francês. O ataque da equipe do Bayern só tem um alemão. O outro é holandês e o outro é francês. Ou seja, as verdadeiras seleções são os grandes clubes mundiais. Quando o atual técnico Dunga convoca, entre aspas, os melhores jogadores do futebol brasileiro para participar de uma Copa América, ele traz jogadores de filosofia do futebol brasileiro, hoje mais raro, do futebol espanhol, do futebol alemão, hoje muito do futebol chinês, russo e ucraniano, que são filosofias de jogo completamente diferentes e não tem tempo de trabalhar esses jogadores. É um suruba filosófico. Justamente isso. E sem o tempo de trabalho, de preparação para a filosofia dele, o que o treinador tem que fazer? Ele tem que, e não é só o do Brasil, vide que na Argentina o Messi não repete as mesmas atuações que ele tem no Barcelona. Porque mesmo as duas equipes jogando em função desse jogador, no Barcelona existe uma filosofia de trabalho desde o jogador de 9 anos de idade. O Messi entrou no Barcelona, é o único clube que ele jogou até hoje, desde a sua formação até hoje, e o Barcelona sempre jogou daquela mesma forma. Ou seja, todos os jogadores são adaptados a jogar daquela forma e com muito treinamento. E na Argentina, ele joga com jogadores que jogam no Paris Saint-Germain, jogadores que jogam no Real Madrid, no Manchester United, jogadores que jogam em equipes diferentes e que na tentativa do técnico, que é muito bom, de formar uma equipe, ele não consegue, porque não tem tempo de treinamento. E no Brasil, acontece a mesma coisa. E hoje, infelizmente, nós só temos um jogador diferenciado, que é o Neymar. Os jogadores são jogadores medianos. Milton Neves fala muito isso. O Brasil hoje, sem Neymar, está na 3ª divisão do futebol brasileiro. E eu concordo com ele. Nós estamos comparados a equipes do 3º escalão do futebol mundial. E quando o Neymar entra em campo, nós brigamos para tentar entrar na 1ª divisão do futebol mundial. A gente tem, esse é um assunto que renderia umas 2 horas de papo, a gente só tem 9 minutos, já estamos acabando. Você vai com certeza ser convidado para a gente continuar isso outras vezes, esse papo é interessante. Eu queria uma avaliação rápida tua em 30 segundos. Se você fosse dirigente da CBF, você deixaria o Dunga no cargo? Absolutamente não. O Dunga não é preparado para ser técnico da seleção brasileira. Na verdade, um técnico de seleção brasileira, ele tem que ser muito mais um administrador de egos do que um treinador em si. Mas eu acho que o futebol brasileiro tem, hoje, técnicos mais preparados, tanto sobre o aspecto de administrar esses jogadores, os egos, como sobre o aspecto de escalar a equipe e armar um esquema tático com aqueles jogadores que são os melhores do futebol brasileiro. Marco Coelho vai voltar aqui para a gente acabar esse papo. Obrigado pela tua presença. Eu agradeço a oportunidade. E a gente encerra aí mais um 9 minutos, sem edição e sem corte, com maquiagem hoje, Marco? Com maquiagem. Valeu.